Olá, me chamo Patrícia e estou aqui com os meus colegas Aline, João, Ricardo e Emilaine. Somos estudantes do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário Católica de Quixadá, a Unicatólica, e estamos participando da atividade curricular de extensão, a ACE. O objetivo dessa atividade é aproximar o que aprendemos em sala de aula com a realidade da comunidade. É uma troca, a gente leva conhecimento e também aprende com as pessoas, com as obras e com o dia a dia da cidade. Nesta edição, a ACE faz parte das disciplinas de Materiais de Construção Civil 2 e Mecânica dos Solos 1. Por isso, escolhemos falar sobre dois elementos essenciais em qualquer obra, o concreto e o solo. Entender os materiais de construção é fundamental, porque são eles que garantem a durabilidade, a resistência e o desempenho das edificações. Da mesma forma, o estudo do solo é indispensável para que as obras sejam seguras, evitando problemas como infiltrações, recalques e instabilidade nas edificações. Fizemos uma visita a uma obra da região e conversamos com um engenheiro que explicou como esses materiais são usados na prática. Queremos mostrar de forma simples como o concreto e o solo é usado em quase tudo que é construído, e como o uso correto deles garante mais segurança, economia, qualidade para as obras da nossa cidade. Boa tarde, meu nome é Márcio Bruno, sou engenheiro civil e eu vou estar aqui respondendo algumas perguntas sobre material utilizado na construção civil, dando ênfase no concreto armado, certo? Estou aqui com algumas perguntas. A primeira é: por que é essencial escolher materiais de construção adequados para garantir a segurança e a durabilidade de uma obra? Bom, escolher os materiais adequados é de suma importância para que esse material suporte, né, as vibrações, cargas que foram previstas no projeto. Se a gente utilizar materiais que não são confiáveis, a gente pode aparecer trincas, rachaduras, e ao longo prazo isso pode trazer grande prejuízo para você, que você vai ter que fazer reformas, adequações na sua obra. Olá, meu nome é Aline, sou discente do curso de Engenharia Civil da Unicatólica e hoje estamos aqui para falar um pouco mais sobre o uso dos materiais, como o engenheiro Márcio nos explicou nessa nossa atividade extensionista. Quando nós usamos materiais inadequados ou de baixa qualidade, né, de início a nossa estrutura pode até ficar bonita, mas com o passar do tempo surgem os problemas. E aí onde está? Valeu a pena eu ter escolhido um material mais barato? Valeu a pena eu ter investido menos em um material que talvez não me traga maior resistência no futuro? E aí onde fica? Isso acontece porque cada material ele tem uma função específica e precisa atender a demanda na obra, né? No caso, o que adiantou eu comprar um material mais barato, né? Sendo que ele não vai atender às minhas demandas no futuro. Ele comentou também que quando o material ele não é o correto, pode aparecer várias situações, como rachaduras em paredes e vigas, infiltrações, já que certos materiais eles não protegem bem contra a umidade, desgaste acelerado, diminuindo a vida útil da construção e, em casos mais sérios, até falhas estruturais que colocam a segurança em risco. E o engenheiro ele reforçou que escolher um material de boa qualidade não é só questão de estética ou economia, mas também é questão de segurança e durabilidade. A estrutura ela só vai se manter estável ao longo dos anos se os materiais forem apropriados para o que a obra exige. Isso é um fato. Como o tempo de cura do concreto influencia a resistência final da obra? O tempo de cura do concreto é de fundamental importância nessa parte estrutural, certo? Principalmente nos primeiros dias de concretagem, que é onde o concreto tende a perder muita umidade. Então tem que ter muito controle, ficar mantendo a umidade do concreto para que ele, no tempo de cura, ele atinja a resistência final que foi prevista no cálculo, certo? Caso a gente não mantenha esse tempo de cura do concreto, ele pode não atingir a resistência desejada e aparecer rachaduras que vai comprometer a estrutura. Porque é importante analisar o tipo de solo antes de iniciar uma obra feita com concreto. Pronto. Primeiro, quando vai começar uma obra, uma construção, pode ser de um edifício, de um galpão, como a gente está vendo aqui, um escritório, a importância da análise do solo, fazer um ensaio, um SPT, para poder você saber qual solo
fundações de um solo que não esteja bem compactado, que seja um solo ruim, quando você terminar a construção, vai aparecer recalque diferencial que vai danificar as paredes, criar trincas, fissuras, enfim, vários problemas na edificação. O Márcio explicou, o concreto e o solo precisam trabalhar juntos, porque depende diretamente um do outro, né? O concreto é a base da construção e o solo é que sustenta essa base. Se o concreto não tiver uma resistência adequada para o tipo de solo, ele pode trincar, afundar e sofrer rupturas. Cada tipo de solo se comporta de um jeito. Uns são mais úmidos, outros mais compressíveis, outros são mais firmes. Então, primeiro tem que ter uma análise, definindo o melhor tipo de solo, em seguida define o concreto de acordo com o tipo de solo que vai ser trabalhado. Quais problemas podem surgir quando o concreto é aplicado sem controle de qualidade? Pronto. Quando o concreto é aplicado sem controle de qualidade, pode surgir baixa resistência mecânica, pode ocorrer fissuras no concreto, ele vai perder a durabilidade e, consequentemente, a vida útil do concreto, da estrutura, vai estar comprometida. Durante a visita, percebemos como o concreto e o solo são importantes em qualquer obra. Muitas vezes, a gente passa por construções sem imaginar a responsabilidade que esses materiais têm. Uma curiosidade é que o concreto é o segundo material mais utilizado no mundo, perdendo apenas para a água. Isso mostra o quanto ele é importante para o crescimento das cidades e para o conforto das pessoas. O solo também é fundamental. Antes de começar qualquer construção, é preciso conhecer o tipo de solo do local, porque ele vai sustentar todo o peso da obra. Quando o solo não é bem analisado, podem aparecer problemas como rachaduras, infiltrações e edificações ficando tortas. Por isso, tanto o concreto como o solo precisam ser estudados e utilizados de maneira certa. Isso garante mais segurança, durabilidade por mais tempo e evita gastos desnecessários e ajuda a ter construções mais sustentáveis. A experiência permitiu compreender na prática a relação entre solo e concreto na construção civil, reforçando como o solo garante a sustentação e o concreto oferece a segurança e resistência. A participação na arte também mostrou a importância da troca entre universidade e comunidade, ampliando o aprendizado além da sala de aula. Essa vivência contribuiu para a formação profissional e cidadã, evidenciando o impacto da construção civil na sociedade e no meio ambiente.